Bom dia, pessoal. Vamos bater mais um papo aqui. Hoje com a Andréa Rita Marreiro. Tudo bom, Andréa? Tudo bom? Bom dia. Como é que estão as coisas aí? Estamos do jeito que dá. Que ótimo. Então, para quem não conhece a Andréa, ela é bióloga, né? Com mestrado e doutorado em genética e biologia molecular pela Federal do Rio Grande do Sul. E tem 2 pós-doutorados, um em bioinformática pela Universidade Federal de Minas Gerais e outro em Biologia Celular e Desenvolvimento pela Federal de Santa Catarina, onde ela é professora atualmente. André, eu vou te perguntar uma questão que às vezes passa despercebido pelos pesquisadores e pela sociedade em geral. A gente tem muita cobrança de produzir números, produzir artigo, orientar muitas pessoas. E você é mãe e isso põe um desafio maior na carreira acadêmica. Me fala um pouco como é que tu vê essa relação ciência-maternidade, você sendo cientista e mãe. Bom, eu acho que uma das primeiras palavras que me vem à cabeça é cruel. A relação é cruel. A academia é cruel com quem decide ser pai ou mãe, mas eu acho que é muito mais forte para mães. A gente já vai falar mais sobre isso. Nós somos medidos em números o tempo inteiro. Então, quando você tem filhos e tem que se afastar por motivos óbvios para cuidar da cria, como todo primata tem que fazer, a gente acaba sendo medido por esses motivos, por esses mesmos números, na mesma métrica. E uma das coisas que me chama a atenção, que eu sempre discuto, é ao final do triênio, do famoso triênio que a gente tem que prestar relatórios, você não fez nada. Ou seja, o fato de você ter se afastado, ter tido filhos e ter parado de produzir, você não fez nada. E outra coisa que eu vejo muito forte é uma sensação de parece que você está traindo a ciência, sabe? Você decidiu ter filhos, puxa, mas a gente não tinha investido tanto em você, você não ia ser uma super pesquisadora, cadê? A gente esperava que você fizesse um monte de coisa e você resolveu ter filhos. Entende? Então tem essa relação muito forte, assim, de eu entendo, mas eu não, mas não é uma opção sua. Então, filho é tido como uma opção. E ao partir do princípio que você fez a opção de ter filhos, aguente as consequências, sabe? Quem pariu o Mateus que o crie, tem mais ou menos essa relação. E eu vou te passar para um tópico mais relacionado à tua atuação como professora e como pesquisadora, que é uma coisa, a gente já bateu os papos sobre isso. A André é uma, vamos dizer assim, seguidora de Darwin, né? E dá aula de evolução e é muito apaixonada por isso. E a gente tem uma pandemia agora, mundial, onde as pessoas começam a questionar muita coisa, achando que isso veio do nada, né? Conversando com o Fabrício, a evolução está aí para explicar isso tudo. Quando você dá aula de evolução, me fala, na tua experiência como professora, quais os problemas que tu vê? A gente, até às vezes, nossos alunos não conseguem entender quando uma coisa dessa, o comportamento de um vírus como esse, e a base disso aí está na evolução. Onde tem esse, vamos dizer, esse gap entre o que a gente está ensinando, o que os alunos estão aprendendo, como é que você vê o ensino de evolução nas universidades? É muito louco, sabe? Você já parou para pensar assim, vamos esquece por um momento. E eu sempre digo, não me julguem até eu terminar a frase. Mas esquece por um momento que a gente está falando de conhecidos ou de pessoas da nossa espécie. A gente está vivendo um corte temporal de um momento evolutivo. Isso é muito impactante. A gente estuda sobre isso e de repente a gente está vendo isso ao nosso redor. E aí é interessante porque não era uma novidade. Nós esperamos que isso aconteça da forma que vai acontecer. Só que agora, essa forma que isso ia acontecer tem nome, as pessoas veem isso acontecendo pessoalmente. E o assustador disso, eu dou aula de evolução.
na universidade. Então, uma frase que eu repito sempre, todo mundo ri de mim porque eu falo muito essa frase, é assim: falar de evolução para os alunos de biologia é fácil. Eu quero ver você falar de evolução no almoço de domingo. Então, é nesse almoço de domingo que a gente está falhando miseravelmente, sabe? Eu digo, a gente professores, formadores de professores, a gente está falhando muito nisso. Eu dou aula para turmas, algumas turmas no começo do curso de Ciências Biológicas e algumas turmas já no final do curso de Ciências Biológicas. E eu tenho um privilégio de só dar aula para Ciências Biológicas, né? Então, eu consigo fazer essa comparação. Imagina, nem vamos falar em ensino de evolução em cursos da área da saúde. Vamos falar só em ciências biológicas. Então, eu falo para os alunos, essa história de alguém chegar para você e duvidar que a Terra é redonda, plana, triangular, o que for, isso já é culpa nossa. Sabe? Já foi um colega nosso de muito tempo atrás que está numa sala de aula e que ouviu um aluno perguntar e pensou: não vou nem me dar o trabalho de explicar isso. Entende? Então já é nossa culpa, já é nossa, isso já tá na gente. A gente repete frases, a gente não se dá conta. A gente fala: a lua é gigante. Sabe? E a lua não cresceu coisa nenhuma. A gente fala ilha deserta, só porque não tem humanos naquela ilha. A gente faz nossas associações constantes, a gente fala, duvido, sabe? Eu duvido que tenha alguém que faça cara de não sei se eu falo qual é o lápis cor de pele. Todo mundo sabe qual é. Mas não existe, nem porquinho tem aquela cor do lápis. Então, a gente deixa passar algumas frases, a natureza é sábia, a gente deixa passar essas frases com esse... não vou nem discutir, esse é o almoço de domingo. Não é que você tem que sair por aí comprando todas as brigas, mas algumas a gente deixou de brigar na hora que devia. E quando eu chego num curso de biologia de uma universidade federal, nos alunos de 8ª fase que nunca ouviram falar em outras explicações, e olha só, a gente está falando de Darwin, a gente sabe que depois da Bíblia é o livro que mais impactou a sociedade humana, foi a Origem das Espécies, né? E eu digo, gente, não troca o nome dos deuses, né? Não faz um pelo outro. Imagina fazer um estudo a mais. Ok, vamos falar de seleção, vamos falar de deriva? Pronto, perdemos tudo. Então é muito assustador porque é um lugar onde eu gostaria que os alunos, onde a formação científica está acontecendo, é onde pode acontecer. Mas e se um vírus chegasse e contaminasse a população? A gente tinha que ter discutido isso em algum momento e não está discutindo. Então, quando eu vou para a sala de aula, nos cursos de ciências biológicas, e eu pergunto para os meus alunos, por que dinossauro não come fruta? Né? E vem aquela cara assim de, como assim? Ai, eu nunca parei para pensar nisso. É o reflexo você devia lembrar do surgimento das angiospermas, você devia lembrar do surgimento dos dinossauros, você devia saber, você teve aula disso, e aqui no meio? Cadê? Então, a gente fala muito legalmente dos currículos, a gente fala sobre biologia como evolução, como eixo estruturador do conceito de biologia, e a gente forma alunos que duvidam da evolução. Esse é um problema gigantesco, né? Em biologia, eu não tenho palavras, pelo menos não neste horário, palavras que eu poderia dizer sobre isso. Porque em biologia, o que diferencia um biólogo de todas as outras áreas é o pensamento evolutivo. A gente está o tempo inteiro se batendo de frente com biomédico, com farmacêutico, com bioquímico, com agrônomos, com um monte de áreas. Tem uma sobreposição gigantesca da biologia com um monte de áreas. Mas a biologia tem o olhar evolutivo. Então, eu espero que, quando eu estiver discutindo evolução, eu possa discutir evolução. E isso não acontece. Não acontece, não é a formação dos nossos alunos. Eu estava conversando nesse sentido do o almoço de domingo, né?
Eu estava conversando com o Daniel, não sei se essa conversa com ele vai sair antes ou depois dessa, mas enfim. E ele falava que um problema é a gente fala muito técnico. Uhum. Quando a gente fala muito técnico, a gente perde um ouvido para aprender. Eu achei assim, muito preciso essa conceituação que ele usou. Como você vê a divulgação científica? Você faz alguns trabalhos de divulgação, né? Como é que você vê, quando você começa a trabalhar numa linguagem mais... Você consegue mudar um pouco a visão ou a gente ainda não aprendeu a chegar na sociedade? Não aprendeu. Não aprendeu. E eu acho assim, eu faço alguns trabalhos de divulgação científica. Eu tenho tido... Bom, eu tenho a disciplina de evolução há 8 anos, né? E faz 8 anos que eu faço a mesma atividade com eles. Você recebe uma situação e explique essa situação. Então, eu vou mudando o organismo que vai acontecendo. Faz uns 3 anos eu resolvi que o resultado dessa atividade, ou seja, a prova que eles têm que fazer, é um texto de divulgação científica. E eu tenho percebido que essa divulgação, o problema, o que eu tenho tentado trabalhar mais, na verdade, sabe, não é o produto, é a forma de fazer. E é onde a gente está tendo um problema grande, porque ensinaram, ou em algum momento, alguém deixou a ideia de que fazer divulgação científica é falar do bichinho bonitinho que você pode fazer. Não é. É você pegar termos complexos e explicar para as pessoas, é deixar de menosprezar a capacidade dos outros. A gente faz isso. Eu acho que esse é o nosso grande problema ao falar de evolução. A gente quer falar de filogenias, a gente quer falar de ancestral comum, a gente quer falar de coisas nos nossos termos, mas a gente não aceita que esses termos são nossa rotina, não são a rotina de todo mundo. Então, eu venho de uma família super religiosa. Minha mãe é super religiosa, tá? E aí eu brinco muito com ela e falo com as pessoas assim, você pode discutir o que você quiser, mas no almoço de domingo, mãe é mãe. Chegou uma hora ali, meu filho, que acabou. Tem conversa, é ali, não é a sua opinião, é a sua mãe. E aí eu sempre tento pensar como eu vou fazer isso, porque é um laboratório, digamos assim. Se eu conseguisse falar com ela sobre isso, significa que eu consigo. Se eu consigo falar com as minhas filhas, que têm 9, 10 anos sobre isso, significa que eu consigo. E esse é o exercício. Esse é o grande dilema. Em vez de você falar em dicotomias, árvores filogenéticas, você fala assim, mãe, já parou para pensar que o tigre na Ásia, o leão na África, a onça na América, que louco, né? E aí a pessoa fazer, pois é, deve ter uma coisa antes, porque eles são todos parecidos. Uau, você fez a minha mãe falar de ancestralidade. Entendeu? Então, o grande dilema da... Oi? Exemplos no dia a dia. A sua mãe, a minha mãe, se você perguntar para ela, isso aqui é uma planta de quê? É uma planta de sol, é uma planta de sombra. Isso aí tem evolução por trás disso, né? Exato. Eu acho que a grande pegada e talvez nossa grande falha é querer ensinar as pessoas o tempo inteiro. A gente quer ensinar, a gente não quer de forma alguma que a pessoa possa nos dizer alguma coisa que a gente aprenda. Né? Então, a gente acha que divulgação científica é chegar e explicar o bichinho bonitinho. Mas não, divulgação científica é você chegar numa comunidade e pegar o conhecimento associado, é entender, é dizer para eles, olha só que loucura, né? Dava para ver isso, cientificamente a gente consegue pensar assim, imagina se... E o que você acha que aconteceria se... E aí a pessoa te completa, sabe essa abordagem investigativa que a gente não está acostumado a fazer. A gente se acostumou a ser doutor da verdade. E esse é o grande problema em evolução. Ou você fala muito raso, ou você fala muito profundo. E nos dois lados você perde alguém. Verdade. Você termina que ou você não explica, ou você não se faz compreensível. Exatamente. Eu tenho recebido, às vezes, no mestrado profissionalizante, né? Eu faço parte do mestrado profissionalizante de ensino de biologia. Então, a gente recebe alunos que, na verdade, são professores de ensino médio, são a frente de batalha, né? E eu sempre digo para eles, vocês são incríveis, muito mais incrível do que a gente faz aqui, porque eu ali, na biologia, sabe, eu só pego aluno que queria fazer biologia.
Eu não pego aquele aluno que odeia biologia. E isso pode ser muito estranho de aceitar, mas existe gente que não quer estudar biologia, né? Então é para esse público que a gente tem que se preparar. E aí quando o professor chega para mim e fala, mas é que a gente tem pouco tempo para falar de evolução, porque só tem 2 páginas no livro, são só 3 horas de aula, eu digo, você não entendeu biologia. Você está dando aula de evolução desde o dia que você começou a falar de esqueleto humano até o dia que, por acaso não, mas por consequência, chega naquelas 2 páginas que erroneamente falam Darwin certo, Lamarck errado. Mas você tem que saber que você falou de evolução o tempo inteiro, porque senão você não está dando aula de biologia. E esse é um impacto muito forte, quando eles se dão conta, opa, então você não entendeu nada, né? Isso é complicado. E ainda mais, continuando um pouco nesse tema, a gente tem socialmente o termo evolução muito mal, vamos dizer, empregado. É muito comum a gente pensar, se você melhorou de vida de alguma forma, a pessoa sempre vai falar, eu evoluí. Se você melhorou de vida, você nunca vai escutar isso. Então parece que é sempre uma coisa boa, positiva. Exatamente. É um grande problema da biologia como um todo, da gente pegar palavras, primeiro da gente ter muito nome para as mesmas coisas, né? E da gente pegar palavras que em outras áreas significam uma coisa, mas na nossa significa outra. Olha só, evolução biológica, evolução em todas as outras semânticas que você estudar significa melhorar, mas em evolução biológica não, significa mudar. Confunde, caramba, então por que a gente não fala em mudança, né? Confunde mesmo. Então a gente tem uns dilemas, porque quando você pensa em ensinar, aí vem a história da vaidade, né? Eu quero dar o nome complexo do sistema, do organismo, da mitocôndria, do não sei o quê. Mas, cara, você está dando um nome que em outra área significa outra coisa, e eu já aprendi aquilo de outro jeito. Eu tento mostrar para os alunos. Por incrível que pareça, o meu melhor exemplo para mostrar que evolução nem sempre é melhorar vem da medicina. Eu digo por incrível que pareça porque são áreas muito diferentes. Mas eu sempre digo, quando o médico chega para você e fala assim, olha nesse momento que a gente está, perfeito, o quadro evoluiu para uma pneumonia, aí você se dá conta que nem sempre evoluir é melhorar. E é legal, porque a pessoa, sabe, para mim, o melhor momento de aula, de discussão, é quando a pessoa faz assim. É o melhor momento, é o momento que aquele deu estalo, assim, de verdade. Então, é legal você começar, a gente usar exemplos do dia a dia das pessoas, mas mostrar, olha, isso para mim é divulgação científica, sabe? Isso para mim é conseguir conversar, é você... Lembra, teve um tempo, nem me lembro, e vai ficar horrível citar sem saber a fonte, mas teve um tempo que tinha um concurso, explique sua tese para sua avó. Eu achava aquilo genial, genial. Cara, explica o que você faz de um jeito que a pessoa vai entender, sem menosprezar a capacidade da pessoa. Quando a gente aprender a fazer isso, a gente vai dar o pulo do gato. E entrando nisso de termos que tem vamos dizer assim, uma compreensão social e na ciência significa muito mais coisa. E aí eu já vou entrar um pouco do teu trabalho, né? Você trabalha com genética forense, uma das tuas linhas. E se eu falar genética forense, que todo mundo vai pensar em CSI ou qualquer outra série de investigação para resolver crimes humanos, vamos dizer assim, de humano contra humano, né? Exato. Mas é muito mais do que isso. Então, explica um pouquinho o que é genética forense e o que é que tu está fazendo exatamente nesse grande campo. Eu gosto muito disso, porque genética forense é o auxílio da genética em questões judiciais, certo? Então, mas você fala de genética forense, vem aquela cena assim do sangue espalhado para todo lado, do Grissom entrando, sentindo o cheiro, do Dr. House falando, isso é síndrome de, né? Tem essas ideias e aquelas fitas de isolamento e tal. Mas a genética forense é para vários organismos, é para todos os organismos. Então, eu faço questão de usar o nome genética forense em outros animais. Eu faço questão disso, eu gosto desse impacto. A minha formação, isso é interessante porque a minha formação foi com humanos.
Eu trabalhei com humanos no mestrado, no doutorado e uma grande parte do pós-doc. Mas eu nunca trabalhei com genética clínica. Humanos eram o modelo que eu usava. Humanos foram os animais que eu estudei naquele momento. Então, todos os parâmetros que eu aprendi em humanos são os mesmos que a gente utiliza em outras espécies, dadas algumas ressalvas, né? Mas são os mesmos parâmetros. O que a gente faz hoje, o que meu grupo está fazendo e a gente está tentando fortalecer, porque imagina, já é difícil por si trabalhar com outros animais, fiscalização é uma coisa extremamente complexa e que dirá em animais silvestres. O tráfico de animais silvestres hoje é o terceiro maior tráfico do mundo, só perde para armas e drogas. Então, você está falando de cifras muito grandes, está falando de valores comerciais muito grandes. O que nós fazemos é tentar utilizar a genética para reconhecer e tentar combater crimes contra animais silvestres. Então, um dos exemplos a gente fez, um exemplo enorme, eu sempre digo, o tráfico de animais silvestres, de aves, por exemplo, vamos tomar as aves como exemplo, porque a ave é o que a gente está no momento agora. O tráfico de aves diminuiu bastante. Mas isso é uma péssima notícia, porque, na verdade, aumentou muito o tráfico de ovos de aves traficadas. Então, é muito frequente que os traficantes trafiquem os ovos, levem para fora do país. O Brasil é, sem dúvida, o país que mais exporta tráfico de toda a América Latina. E chega na Europa, especificamente, principalmente em Portugal, e esses ovos são esquentados em cativeiros legalizados. Então, não tem como você botar anilha no ovo, não tem como você marcar um X na casca, não tem como fazer isso. E outro grande problema é que quando o traficante se vê numa situação de que vai ser apreendido, ele geralmente leva esses ovos amarrados no corpo e ele abraça esses ovos e quebra, e mistura tudo. E se você não consegue determinar o que ele está traficando, você não pode acusar ele de tráfico. Então, poderia ser ovos de ararinha azul, poderia ser ovo de codorna. São crimes diferentes. E essa dosimetria da pena é a válvula de escape do tráfico. Porque ou você identifica ou, tchau, amanhã eu tô saindo, você sabe que eu estava traficando, mas você nunca vai saber o que eu fiz. Então, nós desenvolvemos alguns protocolos. Um dos que eu gosto muito é um protocolo de extração de DNA da casca do ovo das aves traficadas. Então, não faz diferença, quer dizer, se o traficante quebrar e tiver misturado, a gente vai conseguir extrair DNA daquela casca e dizer, olha, isso é tal espécie e isso é tal espécie. Então, a genética forense, ela auxilia um caso judicial. Eu não decido, eu não julgo, eu não procedo às amostras, eu não fiscalizo, eu só recebo e faço com essas informações um laudo ou emito um parecer para o órgão de fiscalização. Então, é fantástico, porque a gente tem uma aplicação da ciência muito, muito imediata no órgão de fiscalização. Assim, a gente está desenvolvendo um monte de conhecimento na universidade, a gente aplica esse conhecimento e devolve para um caso que tem ali, 30 dias para contar e emitir um laudo e decidir um parecer e tirar um traficante da rua, né? Essa é a verdade. Então, outro exemplo que a gente fez, nós fizemos uma grande amostragem de coleta. Eu acho que eu não posso ir em peixarias de Florianópolis e restaurantes tipo japonês, eu não posso ir por uns 4 anos, porque a gente já mostrou todos esses lugares. E aí a gente perguntava, que é isso? Ah, é peixe assim, é peixe branco? Qual peixe? Ah, tá, mas a gente ia de consumidor, né? Ah, legal. E aí pegava, enrolava aquele negocinho, enfiava na bolsa, chegava no laboratório e faz os testes moleculares. Que peixe é esse? Geneticamente. É salmão? É atum? É garopa? Não é. E a gente pegou em Florianópolis 44% de fraude. E é um número muito alto. Né? Você pensar que quase metade do que as pessoas estão comendo não é o que as pessoas estão comendo. Então, esse foi um trabalho muito legal. A gente fez ele com uma ação em parceria com a prefeitura e com o PROCON. Então, veja, eu posso identificar 100% de fraude, mas eu não posso fazer nada.
só posso dizer que tem a fraude. A partir do momento que a gente fez isso junto com o órgão de fiscalização, este órgão pode proceder a alguma outra atuação. Aí, no ano seguinte, nós fizemos de novo a mesma rodada e a fraude caiu para 2%. Quer dizer, importou, fez diferença. Vou ser pego. Então, às vezes, o comerciante cometia fraude, às vezes nem ele sabia que estava cometendo a fraude, mas isso fez diferença. Pois é, porque às vezes quem está fraudando é quem está fornecendo para ele, né? Exatamente, exatamente. Nós tivemos um caso, foi muito interessante, porque a gente estava fazendo em Florianópolis. Então, num determinado comércio da cidade, eu sempre tenho que ter cuidado, porque eu não posso falar nome, e eu sou danado de abrimos. Num determinado comércio da cidade, estava sendo vendido salmão. Nós fizemos o teste e nós vimos que não era salmão. Então, vai ser aplicada uma multa nesse estabelecimento. O estabelecimento pega e mostra as notas fiscais. Ele diz, mas eu comprei salmão. Opa, então isso é um problema de importação. Então veja que as esferas mudam e isso é complicado, porque saiu de uma fiscalização de cidade e foi para uma esfera federal. Então teve que entrar Ministério de Justiça, teve que entrar Polícia Federal para ir nas importadoras e conseguiram aplicar as multas lá em cima. Mas esse cara aqui embaixo não sabia o que estava acontecendo. Mas ele tem que provar, né? Tem que provar. Existem uns que na hora que você pega ali... Teve casos que a gente pegava salmão, na hora que colocava dentro do tubinho, o álcool já ficava rosa. Você imagina o tamanho da fraude, ou seja, estão tingindo com tinta guache, sabe? Mas tem casos em que realmente a fraude é muito maior e faz parte de esquemas muito grandes. Então, a gente tem aí vários exemplos, a gente podia ir para qualquer área, falei de aves, de peixe, nem o que vamos falar então de substâncias produzidas por animais, né? Substâncias potencialmente farmacêuticas. Tem vários casos que a gente está participando, tentando identificar. É louco, assim, porque você fala 1 grama dessa substância, desse bicho, dá $30 mil. Então a pessoa, antes de pensar, cara, que loucura que fazem com o animal, pensa, porra, $30 mil? Né? Então, veja. A noção das cifras que isso movimenta, né? Terceiro maior tráfico do mundo. Imagina, perder para armas e drogas. É animal silvestre, porque o animal, no Brasil, por exemplo, você não consegue enquadrar uma pessoa por tráfico de animal silvestre. Então, é mais fácil enquadrar, tô falando assim, é mais fácil você conseguir atribuir o crime de porte ilegal de munição do que você apreender uma pessoa porque ela estava levando 30 papagaios dentro de uma garrafa PET, entende? Então, o animal no Brasil, na legislação do Brasil, ele ainda não é... Quer dizer, agora está mudando, porque agora ele é um ser senescente, mas ele ainda faz parte do produto do Estado. Então, ele é um bem do Estado. Assim como eu vou tratar um animal, um papagaio vivo, do mesmo jeito que eu vou tratar as tábuas de carvalho que já foram serradas. Esse é o grande problema. E outro grande problema é que a prova, o processo judicial é bem complexo, não é minha área, eu nem entendo, mas ele tem um período de investigação e um período de legislação, sei lá como fala. Então, nesse período de investigação é quando as provas devem ser geradas, até o final do processo que vai analisar essas provas. Se uma pessoa de órgão de fiscalização encontra um ovo, e esse ovo não está quebrado, esse ovo está viável, ele tem que providenciar a prova. Você entende o que isso significa? Significa que ele vai ter que chocar aquele ovo. Então, a gente pensa, nossa, mas a fiscalização faz vista grossa. Cara, pensa no tamanho do problema que é. Então, mais vale eu passar uma multa pro cara, e eu não tô falando que é feito vista grossa, tô dizendo, é mais fácil passar uma multa por maus tratos, né, que pensar, eu vou ser responsável por este ovinho, colocar na temperatura certa até ele eclodir para levar para um especialista e ele fazer essa identificação. Não é viável. E ainda assim, nós temos órgãos de fiscalização que se dão ao trabalho e fazem isso. A gente tem muito mais fiscalização do que as pessoas imaginam. Então, a genética forense, ela traz uma ferramenta
muito poderosa, né? Eu sempre tenho o cuidado de falar para as pessoas, cuidado, né? Tem um negócio assim de genética é a verdade absoluta, é mais uma ferramenta, assim como ecologia, assim como taxonomia, a genética é mais uma ferramenta que pode avançar, pode dar provas, dar evidências que outras áreas não poderiam. Então a gente está investindo nisso, assim, e temos uma boa parceria com o IBAMA, algumas coisas com a Polícia Federal, mas é tenso, porque nem todo mundo quer que você realmente vá em frente nessa área, né? Imagino que a pressão é grande, né? Tem bastante pressão. Então, eu estou protegida dentro de uma instituição federal, fazendo pesquisa, né? Agora, quem está lá na frente fazendo essas coletas, tem toda essa dificuldade. Pois é. E aí eu vou falar das dificuldades. Já que você falou dificuldades, quais as dificuldades você tem na execução desses seus projetos? E aí eu vou te colocar na parte da divulgação, a gente já falou um pouco, né? Mas mais na parte laboratorial, vamos dizer assim. Quais as suas dificuldades? Bom, a minha maior dificuldade, assim como de vários pesquisadores, é recurso. Física. Dificuldade física é recurso, né? A gente tem poucos órgãos de fomento e a gente luta com muitas outras áreas. Ó, o teu cachorro e o meu estão conversando. Ei. O meu é o Darwin. A gente tem um problema grande porque entra na competição com próprios colegas, né? E, pô, o projeto do seu colega também é fantástico e vai ter que escolher um, e aí vem aquelas... O seu projeto tem muito mérito, mas não tem dinheiro para isso. Mas eu acho que o maior problema mesmo, porque quando só dinheiro é problema, a gente resolve, né? Mas o maior problema mesmo é o conseguir mostrar para as pessoas, é o ter que parar de provar que é importante fazer ciência. O cenário ideal seria esse momento em que eu não precisaria explicar por que fazer ciência. As pessoas simplesmente pensariam, interessante, você está estudando, sabe? Não vem aquele, nossa, que nude, você está estudando DNA de sapo, que nojo. Não faz diferença. Mas se você não trabalhava com humanos, como é que agora você está trabalhando com aves? Porque é ciência, porque existe formação básica, porque a gente quer que isso chegue à comunidade. Então, uma das estratégias que eu tomei foi o simplificar, não simplificar, mas dar nomes aos projetos que tenham um sex appeal, sabe? Então, o meu projeto, ele não tem um monte de sigla no título, sabe? A, B, Q, A, da 3PD, da não sei o quê. Meu projeto chama Gato por Lebre. Pronto, gato por lebre. Você chega em qualquer lugar, gato por lebre, estão trocando uma coisa por outra. Aí a gente fala, e a gente estuda isso com genética. Então a gente faz essa devolução para a sociedade, assim, de olha só, a gente tem esse projeto, e o que tem acontecido, e isso me deixa muito orgulhosa, você vai lá em números de 44% para 2%, é um reflexo de que, pô, cara, eles vão fiscalizar. É eficiente, vou cuidar. Isso para mim, como eu te dizia outra hora, isso não cabe no Lattes. Né? Não tem um lugar onde eu posso ir lá no meu Lattes e dizer assim, pô, mas eu acho que deu certo porque as pessoas começaram a falar do projeto. Não cabe no Lattes e é o Lattes que mede a gente, são esses números. Então, eu acho que a maior dificuldade é o ter que estar o tempo inteiro provando que é importante fazer ciência. Isso, sem dúvida. E isso hoje a gente está vendo, né, no meio da pandemia, o quão importante é que as pessoas compreendam o método científico. Exatamente. E me assusta pensar que um mês atrás eu estava numa sala de aula falando para os alunos que a Terra não é plana, que a gente tem que conversar sobre várias coisas e que são algumas pessoas que agora adotam o discurso da ciência é importante, mas dá aquela cara, tipo, sabe, como se fez em todas as outras, design inteligente, em todas essas. Ok, agora presta atenção porque eu vou falar sobre como isso é importante, mas eu vou falar do meu jeito. Então, ainda não é o cientista falando de ciência, porque, sabe, cientista não sabe falar. A gente faz aquele, não vou nem discutir com você, e a gente não ouve e não sabe
passar. Então, eu acho que essa ideia do ouvir de um lado é bem isso que eu penso, sabe? Mas agora eu vou te provocar. Você não acha que depois, eu vejo assim, depois desses ataques todos à universidade, principalmente do ano passado para cá, eu estou vendo uma mudança no pensamento de vários colegas acadêmicos que não se preocupavam em fazer essa comunicação com a sociedade. Sim. E que agora estão vendo que realmente falharam nesse ponto e estão tentando fazer, de alguma forma, um contato. Eu sei que aí na UFSC vocês têm projetos, vocês vão para a rua, levam os trabalhos dos alunos, Isso. colocam Biologia na rua. Então, eu estou começando a ver que tem um movimento aí de tentar reverter esses anos perdidos de conversa. Tem. Mas aí vem a minha, como é que chama? A contra-provocação. Acho que o André travou. A biologia, tá? Então, a biologia está em vários eventos que vão lá com as pessoas. André, volta um pouquinho, que deu uma travadazinha. Tá, volto no começo dessa. Olha, contra-provocação. A minha contra-provocação é a seguinte: a biologia é um dos 120 cursos da Universidade Federal, certo? Então, hoje o que nós temos é muitos colegas da biologia que tinham obrigação de estar fazendo isso antes, começando a pensar, ok, vou falar sobre isso. Porque vamos falar a verdade, sabe? A gente não sabe o que o colega do laboratório do lado está fazendo. A gente faz parcerias com o interior da Bélgica e o cara do andar de baixo faz a mesma coisa. Porque a gente não sabe o que o nosso colega está fazendo, né? Agora, na biologia, eu já acho que era uma obrigação, a gente já devia estar falando sobre isso, sabe? Vence essas barreiras, meu querido, vai em frente, vamos falar de ciência, porque o curso chama Ciências Biológicas. Eu sempre digo, não tem nada mais aberrante do que ciências ocultas, porque é a coisa mais contraditória que existe, é ciência oculta, sabe? Não faz o menor sentido. Ciências biológicas, somos dos poucos cursos que tem a ciência no nome da formação. Eu tenho muitos colegas de outros cursos, eu conheço muitos professores de outros cursos que estão com esse discurso fortíssimo, e parece bacana, mas eles não usam máscara. Então, ele não acredita no que ele está falando. E são esses, eu disse sempre para os meus alunos e digo, nós falamos muito em extinção ecológica das espécies, extinção pela falta de variabilidade. Humanos vão conseguir se extinguir antes de tudo isso, porque nós vamos morrer por ignorância. Essa é a verdade. Nós vamos morrer pela ignorância dos nossos próprios nossa própria espécie. E não foi por falta de informação. Então, a ignorância não é a falta de informação. Isso me assusta muito. Mas você fez uma pergunta também sobre as alegrias, né? É que vamos entrar sobre as alegrias, que também tem coisa boa, né? Tem coisa boa. Eu sou super apaixonada pelo que eu faço. Então, quando eu entrei na universidade, e aqui a gente já está falando assim de 13 anos de professora, né? Mas a vida inteira na vida acadêmica, eu escutava muito: ah, você tá assim, você é novinha, você tá empolgada, mas logo, logo você vai ver. Você tá assim, hoje em dia eu já não escuto mais o você é novinha. Eu continuo empolgada, eu continuo super empolgada, eu amo, eu vejo o reflexo, eu gosto de ter esse contato, eu tenho conversado com alunos, e de novo, isso não cabe no Lattes, é o falar com alunos, é o falar com pessoas, é o almoço de domingo, é o poder conversar sobre o assunto sem necessariamente estar comprando uma briga, bater de frente, é o tentar fazer isso o tempo inteiro, é eu falar para minhas filhas que nem todo passarinho é ave, que a lua não tá gigante, que pedra e rocha, sabe? Essas coisinhas que a gente vai tirando do nosso vocabulário, o desafio do dinossauro não come fruta, né, sabe? E por que isso acontece? Como a gente vai chegar lá? E para o que eu te disse, não existe maior alegria. Eu sou cientista, bióloga, tudo isso, mas acima de tudo cientista. Para mim não tem maior alegria do que aquela cara assim do... E aí você tá numa sala de aula com 40 alunos e um lá no fundo faz... Pronto.
ganhei o dia, sabe? Ganhei o dia. Então, isso acontece muito mais do que a gente fala. Os alunos procurando, tentando. Eu tenho visto agora, e até teve um momento que eu me peguei pensando, caramba, não sei responder sobre isso. Vários alunos, Andréa, me dá um top 10 assim, de livros para ler nesse momento. E eu fiquei pensando, eu não estou conseguindo ler, sabe? Eu não estou conseguindo fazer. E os alunos perguntando, poxa, eu já li as coisas da disciplina, posso ler outra coisa? Então, para cada desgosto, tem muitas alegrias. Tem muitas alegrias. E é o que dá vontade de continuar, sabe? Para cada traficante que a gente conseguir, por genética forense, mostrar que estava cometendo ilícito, já vale a pena. Já valeu a pena toda a linha de pesquisa, sabe? Então, para um papagaio que a gente conseguir botar de volta, para uma espécie que a gente conseguir reconstruir, já valeu a pena. Então, eu falo muito sobre isso com alunos, que assim, tem uma virada nas pesquisas, tem uma virada na visão. As mulheres, elas passam por ninguém toca no assunto, ninguém fala, não pode fazer ciência, para agora a gente ter esse Mulheres na Ciência, um movimento muito forte, e eu acho fantástico. Mas ele é perigoso, porque de repente, Mulheres na Ciência, e esse é um trabalho que aqui na UFSC tem um projeto lindo, que você já falou com a Maria sobre isso, né? Eu gosto de falar para que as pessoas vão atrás e olhem, porque assim, aí começamos a falar de Marie Curie, começamos a falar de Jane Goodall, começamos a falar de mulheres na ciência. Cara, tem mulheres na ciência que nunca vão chegar a ser super, extra, mega espetaculares. E isso não significa que não foram muito boas. Exato. Então, é muito injusto porque ou você é genial ou mulheres. Entende? Isso é muito injusto, porque a ciência, ela é feita de bloquinhos. Temos alguns espasmos científicos que acontecem, seja homem, seja mulher, mas é feita de pouquinho. Então, essa ideia do mulheres na ciência, e aí vem, agora, de repente, um monte de camisetas de Marie Curie. Eu gosto de desafiar. Será que Marie Curie teria sido alguma coisa se ela não fosse esposa de Curie? Um machismo do caramba que tem ali, né, envolvido. Mas eu só vou ser cientista se eu chegar nesse nível? Então eu falo bastante sobre isso. Eu acho que ciência é no dia, todo dia, sabe? É no cuidar, é no falar, é no... se liga aí que a lua não é gigante. Legal, mas você sabia que no interior da Amazônia tem um bicho que faz não sei o quê? Que bacana. E pronto, e você conseguiu conversar sobre o assunto com a pessoa. Né? É quando um aluno chega para você e diz assim, professor, eu vi na novela ontem, e aí você pensa, porra, você devia estar estudando, não devia estar vendo novela, mas aquilo fez você vir me fazer uma pergunta. Aí eu responder, eu não estou acompanhando, mas me explica, a gente pode tentar entender. Legal, interessante eles abordarem sobre isso. Seria melhor se você visse tal coisa. Mas, tudo bem, você está vendo isso está fazendo você vir me perguntar. Então, a ideia na nossa geração, isso foi muito forte. Assim, desliga a TV e vai ler um livro, não necessariamente é verdadeiro hoje em dia. Porque eu prefiro que um aluno meu assista esses vídeos que você está fazendo do que leia alguns livros, né, que não vamos nem comentar. Então, a gente precisa evoluir. A gente precisa evoluir no sentido de mudar agora, né? Evoluir no sentido de mudar, exatamente. A gente precisa saber que o aluno vai sim ficar lá no seu celular no meio da sua aula. Fulano, já que você está com o celular na mão, me ajuda a procurar a data de tal coisa? E é isso. E nesse dia, eu acho que nisso, para esta geração, alguns já não tem mais jeito. Alguns humanos já não dá mais. Mas a próxima geração ainda dá, né? E tem que começar agora. A próxima geração começa agora. Então, eu acho. Eu sempre luto contra o acho, o acredito, mas eu vejo que todas as trevas são precedidas de quer dizer, todo iluminismo é precedido de trevas, né? É a minha esperança. Isso é a minha também. Andréa, muito obrigado pelo teu tempo aí. Foi ótimo esse bate-papo, muito esclarecedor. Eu que agradeço. Me deixar falar é sempre um problema.
E boa sorte nos teus projetos e se cuida aí durante essa quarentena. Cuida. Se cuida. Tchauzinho. Tchau.